que era um encontro natural, que as gerações novas e as mais velhas se encontravam desde sempre nas indústrias, nas empresas, mas por que que dessa vez cambou pro desencontro, né? E ficou tão claro que virou até preconceito, né? Virou etarismo. Ó, o etarismo Agora tal, tem a olha, palavra nova, né? etarismo, né? Etarismo, virou até preconceito, né? Então, é, o que que aconteceu, Sidney, Inescapável, falando é, bonito, então, né? olha aí, Inescapável a gente falar um pouco de história. Se a gente sem for dúvida. pensar na relação entre veteranos e jovens, É, tem papiros no Egito né? falando da bronca dos mais velhos com os mais jovens, que os mais jovens são ansiosos, questionam tudo, não É, obedecem à hierarquia. Gente, isso há 3.000 anos atrás. é, Então não é novo a questão de conflitos entre as gerações, tá? Por perspectiva. O que acontece é que nos últimos 30 anos isso teve alguns componentes adicionais. Um certo. dos primeiros componentes, eu diria que desde a década de 60, os jovens começaram a contestar o papel deles na sociedade. É interessante a gente pensar nisso, que antes da década de 60, você não tinha a figura do jovem. É Hum. tão curioso, porque se a gente Hum, pega. Não, a gente não tinha. A gente está acostumado com algumas coisas. Quer ver como que não É, tinha? explica aí, porque como Ah, assim não tinha? tá ótimo. Vamos pensar É, assim: o que, que a gente tem de conhecimento? Quando a gente fala de idoso, a gente fala que é a terceira idade. terceira idade, Não é terceira idade? A gente não fala É, isso, terceira idoso? idade. É Perfeito. mais gostoso de ouvir, né? Tudo Terceira bem, idade. se é idoso é terceira idade, tá É, bom. Se o idoso é terceira idade, você tem outras duas é idades. a segunda e a A primeira. primeira idade é fácil definir. É, É é a infância? infância. Tá bom. E a segunda idade é o quê? É, Porque, a rigor, se a gente estivesse pensando na classificação correta, seria primeira idade, infância, aham, segunda idade, juventude, terceira idade, vida adulta, quarta idade, é, idoso. Seria mais correto. mais equilibrado, né? Mas até hoje a gente vê que não era assim. E assim, sendo muito franco, na sociedade, até a década de 50, você não tinha a figura do jovem. Você tinha da infância, a pessoa entrava com 17, 18 anos de idade, já entrava na vida adulta e toca a vida adulta. Você era um adulto jovem, mas era vida adulta. É, E depois você chegava no idoso. A entendi. partir da década de 60, principalmente porque morreu muito jovem na Segunda Guerra Mundial, mudou-se a percepção do jovem, o jovem começou a requisitar palavra, requisitar movimento. Então a gente vê na década de 60 muita rebeldia, O muitos destoque, movimentos, aquela todos os coisa. movimentos de rebeldia que começaram a contestar aspectos da sociedade começaram na década de 60. As bandas de rock and roll cantando aquelas Ficaram mais músicas. fortes. Começou um É, pouquinho na década de 50, mas começou a ficar muito forte na década de 60. A década de 70 é a década do caleidoscópio humano, quer dizer, pirou, todo mundo que tinha que pirar pirou, aí tomaram um cacete. levou-se na cabeça, aí começou a perceber que não. E a década de 80, os jovens na década de 80 começaram a falar: não, vamos dar sentido para a vida. Só É, que o interessante é que o jovem da década de 80 nasceu olhando o jovem rebelde, acertando, errando, contestando, pirando. Ele viu esse jovem. Você conhece algum jovem da década de 80? Nós, né? Somos Nós, nós. somos Não, nós. e assim, a gente olhou O e que a que a gente gente falou: fez, hein? vamos fazer algo diferente. Então, esse é o primeiro efeito. A gente tem que entender que o jovem começou a entrar de verdade na sociedade na década de 60, de uma maneira muito pirada, Né? na década de 60, de 70, muito doido, na década de 80, que é nossa época, é a nossa época que começou a definir algumas coisas que a gente vê até hoje. A nossa geração, na casa, quem está hoje na casa acima de 50, vai, Aham. a nossa geração é aquela geração que tinha muitos irmãos em casa, Uhum. não podia ter tudo que queria, Exato. tinha que restringir, começou a trabalhar cedo para ter aquilo que queria, e começou a fazer um elemento para criar a próxima geração. A gente entrou na juventude da década de 80 com os modelos de juventude, então você tem que trabalhar, casar, ter Não, a filhos. gente entrou na juventude mais formado e casado, né? Exato. E assim, com esse modelo ainda que era o modelo até então vigente. A gente entrou, mas a gente criou um elemento novo. O elemento do eu não tive. Meu filho vai ter.
Aí começamos a criar a geração Y, que nasce a partir de 80, com esse aspecto. Eu não tive a minha Caloi, meu filho vai ter. Aliás, foi literal isso mesmo. Meu filho nasceu, eu comprei a Caloi para ele. Ele não tinha perna para andar, mas a Caloi já estava garantida. Mas assim, a gente criou uma sociedade muito mais provedora. Nossa geração, tá? Independente do nome, mas a geração de jovens da década de 80, 90, pegaram um mundo que a gente falou, a gente quer transformar o mundo. Eu quero colocar esse mundo um mundo mais fácil do que o mundo que eu tive na minha infância. Então é nessa época que surgiu tecnologia, todas as facilidades, o provimento. Óbvio, eu não posso ter tantos filhos então, por quê? Porque senão não dá para dar tudo, não fecha a conta, pelo menos de um jeito natural. Então, meu filho vai estudar no colégio que eu não estudei, meu filho vai ter um quarto que eu não tive, que eu queria, meu filho vai ter a bicicleta, vai ter o computador, meu filho vai ter muito mais. Essa parte é a parte bacaninha da história. Parte romântica. Só que aí, esse jovem que começou a nascer na década de 80 e na década de 90, ele recebeu um mundo com muito mais abundância. Vamos colocar essa palavra. Mais abundância. Nós continuamos ainda provendo essa abundância e a gente se sentia orgulhoso de poder dar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve. Sim. Em algum nível a gente cobra essa geração aquilo, fala, se eu tivesse isso na tua idade eu teria feito. A gente cobra, não tem jeito. Sim. Só que a gente não contava com um efeito. Há 30 anos atrás, e aí vem a segunda parte da história, porque esse comportamento provedor surgiu quase que porque a gente não teve o que queria e então a gente quer dar, é natural. É uma forma de amar, né? É romântico. Torta, mas tudo bem, mas a gente primeiro fez isso. A segunda coisa que faz parte desse estudo é que aumentou a expectativa de vida nesse período, de uma maneira significativa. No final da década de 80, quando foi escrito o Estatuto de Idoso, o idoso foi considerado idoso a partir dos 60 anos, justamente porque morria-se na época com 65. Hoje, com alguma facilidade, a gente pode dizer que a gente está perto dos 80. E dá até para projetar isso, acho que até os 80 eu vou. Que vier a mais é lucro. A gente mudou, só que esse hiato de 30 anos, aumentou 15 anos a expectativa de vida. Isso causou algumas coisas que a gente vê hoje. A primeira delas, não é incomum você olhar pessoas hoje com mais de 50 anos olhando 30 pela frente, 35. Por quê? Porque vai aumentar a expectativa de vida mais um pouco? Vai. Então, você está na casa dos 50 hoje. Tá, se a sua expectativa é mais 30 anos porque está falando 80, tá bom, daqui 30 anos vai ser quanto, de fato? Por quê? Porque há 30 anos atrás era 65, hoje é 80. Se continuar evoluindo a medicina, etc, 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 daqui 30 anos a gente vai estar falando com facilidade, ou relativa facilidade, 90, 95. Então significa que hoje, você na casa dos 50, você não tem uma expectativa de mais 30, você tem mais 45 anos de idade. É intuitivo isso, mas você fala, cara, tá aumentando. Daqui 30 anos, quando eu estiver perto dos 80, a gente está falando 95. Você ainda tem mais 15. Então, de verdade, agora, você começa a perceber algumas coisas. Primeiro, eu tô jovem, eu tô bem. Eu não tenho que parar. Eu me sinto bem, eu me sinto com energia. Aliás, eu me comparo com os meus pais e eu falo, caramba, meus pais com essa idade, eles já estavam descendo a ladeira e assim, no finalzinho. Não queriam mais entrar em bola dividida, não queriam mais gerar valor, não queriam nada. Então, isso criou um efeito agora. Por quê? Boa parte das pessoas com mais de 50 se percebe distante daquele idoso, da bengalinha, que é o símbolo de idoso, que até ele tá datado, né? Tá estranho. Agora estão mudando esse símbolo, colocaram 60 a mais, que também tá errado. Tá errado falar 60 a mais, porque... Gente, pessoas com 60 anos não são mais aquele estereótipo de idoso, não é mais a mesma coisa. Esse movimento, então, criou um fator novo, que colabora um pouco com o que você colocou. Mais gente percebendo que tem mais tempo e com capacidade de gerar valor.
Não talvez da mesma maneira, trabalhando no emprego e tudo mais, mas a gente tem hoje muitas possibilidades de gerar valor. Isso aqui é uma forma de gerar Sem valor, Uhum. e a gente tem condição de gerar valor. O que acontece? Nós temos uma geração de veteranos ultra turbinada, querendo gerar valor, percebendo que consegue gerar valor e com tecnologia cada vez mais intuitiva que facilita ele gerar valor. Então, aí você mantém no jogo os veteranos.